Metade das senhas pode ser hackeada em 1 minuto, diz estudo. Tirou! Perigo! Quem ia imaginar, né? Tem uma playlist no canal principal de senhas, Maratona o Bagulho, para não ser uma vítima. Quem será a próxima vítima agora? Quem fez esse estudo? Os rússios, das Kaspersky. Diz que não é mais da Rússia, né? Então agora eles estão limpa, né, Rodrigão? Tô limpo. Se eles estão falando, temos aqui o documento oficial, tá, ó. Kaspersky's Daily. Quebradas em menos de 1 minuto. Quase todas as outras senhas. Que loucura, mano. Tá aqui, ó, o documentinho completo. Vai aqui, estuda e entenda como o mal funciona. É muita bagunça, hein, velho? Você tem dicas, inclusive, ó, o comprimento da senha. São coisas que a gente já fala e vai mudando conforme o poder computacional evolui. Tá tudo aqui, ó. Vai pra cima dos caras. Vamos dar uma moral pro Tecnoblog. Inclusive, obrigado, Tecnoblog e o Yuri Hildebrand. A análise da Kaspersky indica um crescimento na vulnerabilidade das palavras-chave. Dados também revelam que 60% delas podem ser descobertas em até 1 hora. Isso é loucura, né, tio? Use um cofre de senhas, um gerenciador, põe senhas complexas onde for possível. As senhas mais críticas não coloque inteira no cofre. Use um segundo fator de autenticação. Evite o SMS ou e-mail. Use um aplicativo autenticador. Se possível, compre uma chave de segurança física. Ou seja, a maratona playlist de senhas. Você vai ficar muito mais maluco e preparado. Quer dizer, às vezes não. É verdade. A pesquisa descobriu que 48% das senhas, mano, quase metade, velho, já vazadas na internet, podem ser descobertas por hackers em menos de 1 minuto. Caramba, que loucura! Além disso, a empresa de cibersegurança revelou outro dado que chama atenção. Considerando um tempo maior para descobrir o código de até 1 hora, 60% das senhas usadas no mundo podem ser acessadas. Eita, já aumentou. 1 minuto, quase metade. 1 hora, 60. Imagina 2, 3, 4, 5. Segundo a análise, essa facilidade estaria relacionada à capacidade de processamento das placas de vídeo atuais. Pois é, aquelas NVIDIA CUDA. Deus me acuda. Tá ligado? Deus me acuda. Ou CUDA pro Racuzão, né? Que demais! Você que escolhe. Tem o SLI, né? Que também você consegue colocar várias placas trabalhando de maneira conjunta. Você tem tanto na NVIDIA como na AMD, né? Você coloca uma maquininha aí. Não precisa investir nem tanto em CPU. É mais processamento serial, com esses vários núcleos. Aí rebenta no brute force. E não tá tão caro. Quer dizer, placa de vídeo, hardware tá caro pra caramba, a memória. Mas porra, cuzão, vale a pena. Consegue umas credenciais, aí compra o barato lá na China no cartão da vítima ainda. É errado, não tô falando que tá certo, mas eles fazem. Isso daqui dá uma cadeia. Se eu não me engano, em 2012, quando eu fui no Hack to Hack Conference, que eu ia direto, né, nessas fui alguns, depois faz tempo que eu não vou mais. Mas pô, 2012, faz quanto tempo isso aí? 14 anos atrás, era um pequeno pombo. Eu lembro que a galera já tava falando de usar 3 placas de vídeo com SSD, que nem era comum ter SSD nas máquinas, e o cara ficava fazendo brute force de senhas, com plaquinha da NVIDIA. Imagina agora, os resultados acendem um alerta importante de cibersegurança e reforçam a máxima. Não dá mais para confiar apenas nas palavras-chave como recurso máximo de proteção para seus dados. Quem sabe fala, estou falando aqui há muito tempo. A galera preocupada com a quântica... Mano, em 1 hora, 60% das senhas da internet são quebradas, segundo o estudo da Kaspersky aqui. Quem precisa da quântica? Para chegar nesses números, a Kaspersky analisou 231 milhões de códigos entre 2023 e 2026, e apenas 23% delas se mostraram seguras o suficiente, ou seja, dariam aos hackers 1 ano inteiro de trabalho para serem descobertas. 1 ano, mas aí você troca, né? Quando ele conseguir, você já trocou. Por isso que é bom também trocar de 6 meses, né? Ô Kaspersky, você tá vendo a senha de todo mundo então? E quando você consegue, o que você faz? Você vende antivírus? Que loucura é essa? Fica vendo a senha dos outros aí. Estranho, né? Eles são do bem, eles podem, eu acho, né? Os caras estão olhando o bagulho e até estudo, eles ficaram olhando. O que esses caras fazem nas horas vagas, né? O estudo atribui esse aumento na vulnerabilidade ao avanço das placas de vídeo usadas nos testes, é o que eu tenho falado, né? Na edição anterior, publicada em 2024, a análise utilizava a GeForce RTX 4090 da NVIDIA. E dá pra fazer umas bagunças, né?
Agora, os pesquisadores adotaram a RTX 5090, cuja capacidade de quebrar o algoritmo MD5 cresceu 34%. Caramba, que loucura! Atingindo 220 bilhões de hashes por segundo. Esse aqui é o importante. Essa é a diferença do CPU, né, o seu processador, unidade central de processamento, para os processadores das placas de vídeo. São contas diferentes. Aqui no Brute Force são hashes simples. O CPU, ele faz cálculos complexos, por isso que você tem uma pastilha com alguns núcleos com virtualizações para cálculos específicos. Conforme foi surgindo esses processadores com diversos núcleos e tal, os sistemas operacionais tinham que se aprimorar. No Windows você tinha a questão de afinidade. Você colocava lá, ó, esse processo tem que ter afinidade, porque você tinha 10 núcleos, mas o processo era bom e só usava um. Nas placas de vídeos, você começou a ter vários microprocessadores, vários núcleozinhos, para fazer conta básica, 1 mais 1, 1 mais 1, 1 mais 1. Sem é isso, tenta esse, tenta esse, tenta esse, tenta esse. Você vai enfileirando. O processador tem limite para enfileirar, ele faz cálculos mais nobres. As placas de vídeos, como são esses cálculos matemáticos, isso é usado nos games, nas minerações e também para quebrar senhas. É usado há muito tempo, tá? São cálculos repetitivos. Você tem uma placa fazendo isso. É a serialização. Você coloca uma outra placa, como se fosse um cluster ali. Com 3 placas, imagina. Um processador, sei lá, tem 8 núcleos, 16 threads, vamos dizer assim. Você coloca 16 carinha para fazer conta. Você tem um limite. Só que esses caras são gênios. Não é justo colocar 16 Einstein para fazer conta de 2 mais 2. Você deixa ele fazendo equações complexas. Aí o que você faz? Você pega uma placa de vídeo que seria uma fábrica, e aí você tem 100 pequenos limitados, mas que sabe fazer equação de primeiro grau. Aí você põe eles para ficar fazendo equação. Faz equação, faz equação, faz equação. Estou explicando de maneira simples. É assim que eles vão fazer no Brute Force. Não precisa cálculo complexo. Você fala assim, tenta essa senha, tenta outra, tenta outra, tenta outra, tenta outra. Não é melhor você colocar 1000 pessoas para fazer isso? 1000 pessoas, você vai fazer 1000 requisições por segundo. Digamos que uma pessoa regular precisa de 1 minuto para fazer. Você vai ter 1000 fazendo isso por 1 minuto. O Einstein pode fazer, sei lá, em 15 segundos essa conta. Mas mesmo assim, são 16 Einstein. Entendeu a diferença? É assim que eles exploram. Com as placas de vídeos tendo mais núcleos e eles fazendo os cálculos cada vez mais rápidos, o cara instrumenta o alvo e aí vai para cima. Release the Kraken. Olha aqui, ó, 220 bilhões de hashes por segundo. Vale explicar que o hash, no caso, é uma função matemática que transforma a sequência de caracteres formada pela sua senha em um novo padrão codificado. Já expliquei que tem a função resumo, hash e tal, em outros vídeos do canal. Por isso que é importante ir no canal principal e maratonar a playlist Nerd de Quebrada. Não importa se você vê uma tecnologia específica, você fala, eu não preciso aprender o VeraCrypt, eu não preciso criar uma carteira Electron no Tails. Vai, porque eu sempre estou explicando alguma coisa relevante lá, Todos os vídeos são feitos em sequência e tem uma ordem lógica, tá? De planejamento. Você tem aqui, ó, para complementar, o Avast, é um estudo, tá? Eu não gosto do Avast, eu não tô falando para você gostar, aprenda o conhecimento, ó. Eles explicam desse algoritmo que é o hash MD5, ó. Explica direitinho como que ele funciona, tá bom? São empresas que vendem serviços de proteção. Então, para eles interessa colocar isso aqui. Aí eles vendem um apocalipse, aí você compra a ferramenta deles para ficar defendido. Pseudo-defendido, né? Porque nenhum antivírus é capaz de impedir a imbecilidade humana. Ainda não inventaram esse. Mas você vai no estudo, você entende completo, tá? Aqui tá explicado de maneira mais simples. Ó, o MD5 é o algoritmo que gera esses hashes nos processos de criptografia. Ou seja, o processo reverso de leitura e compreensão dessas funções para chegar à sequência original ficou bem mais rápida com a placa mais recente. É uma engenharia reversa, tá bom? Usando o exemplo aqui da fábrica, você põe assim, em vez do Einstein ficar tentando 16 milhões de possibilidades, a sua senha é A, a sua senha é B, a sua senha é D, a sua senha é cavalo. Aí o cara fala, não. Você bota 200 caras, vai falar, só assim, aí o cara fala, não, é uma hora ele fala, chega, pelo amor de Deus, essa é a senha. É assim que acontece, eu vejo aqui na minha cabeça, eu tô vendo agora as máquinas trocando ideia, eu tenho doença, tenho problema, quando eu tô fazendo meu troubleshooting, eu vejo os componentes conversar, eu vejo um hash falando com o outro, eu tô vendo agora, dentro da placa de vídeo, um monte de chinesinho, fazendo um monte de pergunta, e aí o Kerberos falando, sai daqui.
É assim que eu faço as animações. Eu peço ajuda pra Skynet, ela escreve certinho. Fala, ó, eu tô pensando aqui, um cara maluco, tal, fazendo isso, isso e isso. Ela vai lá e desenha pra mim. É o TDAH, né? Eu vejo desenhos, igual o Neo vê a mulher de vermelho naquele monte de letra verde. Eu vejo as coisas na minha cabeça, várias vezes. Continuando, peço desculpa pelo momento TDAH. Desculpe! Pode parecer algo simples de resolver. Nem todo hakuzinho teria acesso a uma GPU top de linha como essa. Ele começa com um aviãozinho no crime digital, aí ele ganha dinheiro e depois ele compra, né? Que ela custa 21 mil reais no e-commerce nacional. Mas lembra que a gente tem hakuzões de outro país, que ganham em dólar, né? E lá não é tão caro. Não precisa estar no Brasil para fazer um brute force em você. Ainda assim, a Kaspersky reforça a facilidade com que se pode ter acesso a esse poder de processamento por meio de serviços na nuvem, com um aluguel bem mais barato por um tempo curto. Aqui é a bala de prata que eles deram uma ideia que eu não ia falar, mas já que eles falaram, não tô dando ideia pra ninguém, mas porra, aí sim, né? Xiii, vamos aplaudir. Lembrando que eles têm uma placa mais fraca também, ele pode fazer, pega 3 plaquinhas em conta e faz o SLI. Tem uma placa mãe mais ou menos, tal. Usa 2 e espera um pouco, tem paciência. O mal não dorme, ele não descansa. Se faltar, ele vai na engenharia social, manda o link, você clica e põe a senha lá sem ele se matar. Na prática, essas maldades reduzem a barreira para ataques automatizados. Se menos de 1 minuto já seria suficiente para quebrar quase a metade das senhas analisadas, e 1 hora para atingir 60% delas, não seria necessário investir diretamente em uma placa topo de linha para quebrar as senhas. Quem sabe falar antes, né? Outro ponto levantado foi o esforço feito durante um ataque. Ao conseguir decodificar uma senha, alguns padrões utilizados pelo algoritmo podem se repetir em muitas outras, facilitando a vida do hacker que faz essas tentativas com um grande número de contas como alvo e até justificando o uso de um processamento tão poderoso de uma vez só. Pois eles também criam dicionários para não ficar gastando energia à toa. Muitos usam as senhas mais comuns, aí já facilita. Em vez do cara ficar tentando A, B, C, ele já vai para as contas mais comuns. Sucesso maior, economia de recurso, inclusive neural. Fora isso, quando ele entende o padrão, fica mais fácil explorar os seguintes. Não necessariamente ele vai gastar o mesmo tempo para quebrar uma senha. No AD tem o Rainbow Table. Vamos pedir ajuda para Skynet, perguntar pro Lumo da Proton, ó. O que são Rainbow Tables? É as tabelas dos arco-íris, né? Ó, são tabelas pré-computadas usadas em criptografia para reverter funções de hash, principalmente para quebrar senhas protegidas. Tá vendo? Quem sabe fala antes, ó. Quando você cria uma conta online, sua senha normalmente não é armazenada como texto puro. Em vez disso, é convertida em um hash, uma sequência de caracteres única gerada por uma função matemática. O problema é que hashes podem ser revertidos se alguém tiver acesso a tabelas pré-computadas. É o que eu tava falando. A galera usa muito isso pra fazer ataque no AD, quando ele consegue o domain controller. Aí o cara demora pra quebrar uma senha, mas ele vai quebrando as mais fáceis por brute force. Com isso ele vai entendendo a hash, como que funciona, e aí fica mais fácil pra quebrar as mais complexas, tá? Olha como eles explicam bonitinho. A Rainbow Tables funciona assim, ó, pré-computação. Antes de qualquer ataque, são geradas milhões de combinações possíveis de senhas e seus hashes correspondentes. Armazenamento eficiente. Ao contrário de tabelas de hash simples, que ocupariam muito espaço, Rainbow Tables usam cadeias de redução para compactar os dados. Os caras não podem ficar chamando a atenção. Busca rápida. Quando um atacante obtém um hash, ele consulta a tabela para encontrar a senha original. Por que o nome é arco-íris? Por causa da Dorothy? Somewhere over the rainbow. Aí seria password over the rainbow. O termo vem do uso de funções de redução coloridas, diferentes em cada etapa da cadeia de computação, criando um padrão visual semelhante a um arco-íris, quando representado graficamente, ó. Os sistemas modernos usam salt agora, né? Que são dados aleatórios adicionados à senha antes do hash, o que torna Rainbow Tables inúteis, pois cada hash será único. Não sei como tá a Microsoft agora, faz tempo que eu não acompanho, né? Talvez nas versões mais modernas eles tenham proteção e mitigação, né? Mas não sei. Tamanho. Tabelas complexas exigem armazenamento massivo, e aí o cara consegue identificar isso na sua rede. Começou a expandir, ocupar muito espaço em disco, alerta, né? Perigo! Perigo! E senhas fortes, senhas longas e complexas, têm combinações praticamente infinitas, mas o cara não precisa de todas, só precisa de uma boa. Não é verdade, Drauzio? É verdade. Em contexto educacional, que é o nosso caso no Capo Crime, esse é um tópico em cursos de segurança cibernética e testes de penetração.
Que demais! Entender o Rainbow Tables ajuda a compreender por que práticas como usar o Salt, Hashing Forte, né, com o Bcrypt ou o Argon 2, já falei desses protocolos em outros vídeos, entende? Quando eu falo, ó, o cara tá usando o Argon 2, o cara tá usando o Bcrypt, é melhor. Porque senão o hackerzinho vai lá. Eu falo também do PFS, explico lá nos vídeos, vai lá, você vai entender. Para finalizar, como proteger sua senha? Além do alerta, a Kaspersky explica quais fatores contribuem para a vulnerabilidade de senhas. Sequências criadas por humanos, por exemplo, são mais previsíveis. E até mesmo aquelas feitas por meio de uma IA. Aí é loucura, né? Nunca use IA para gerar senha. Já tem notícia antiga aqui falando que é loucura. Que é mó fácil de pegar. Maratona a playlist de senhas do coach é mais fácil. Mas vamos lá. O fator mais determinante para dificultar a quebra na hora de decodificar foi o tamanho das senhas. Quem sabe, fala antes. Segundo os russos, 24 horas são suficientes para decifrar praticamente todas as sequências de 8 caracteres. Tá vendo? Uma senha de 8 caracteres, um dia. Coloca aí 16, 20, o que for possível e vai, né, usando o gerenciador de senhas para te ajudar nessa briga. Além disso que eu acabei de falar, eles falam para não anotar as senhas em arquivo de texto, pois é, né? Evite o salvamento automático no navegador e faça atualizações. É tudo que eu falei e mais o segundo fator de autenticação. E não é qualquer segundo fator de autenticação. Tem tudo explicado. Vai lá, maratona a playlist de senhas do canal principal. Não esquece de dar um like aqui, se inscrever no canal. Aplausos. Aplausos. Arrasou, bonito. Deixa um like aqui, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e comente pra ajudar.